Olá pessoal, então os autores diferem o mérito de aliar ao desenvolvimento da ginástica, a educação física escolar é garantir um espaço de respeito e consideração da área. Por exemplo, se eu trabalho 25 horas, 25 horas, uma carga horária de 25 horas, e eu recebo, na época minha era R$ 3 cada aula, 50 minutos, depois aumentou para 60 minutos, e aumentou para quase R$ 6, R$ 5,25, 30. Então, só você calcular, você vai ver as questões, porém, como a gente elevar as propriedades. Então, as teorias probióticas que relacionam fatores importantes. Na época eu estava atuando ainda como estagiário, né? E as questões de faltando professores dessa carência. Tinha pessoas, muitas vezes, nos seus campos de ética, de racionalidade, vinham que ficar 60 minutos com várias jovens e crianças não é brincadeira, não. É algo para brincar. Temos algo para brincar, como também faz parte das grades curriculares. Eu não quero entrar nessas questões visíveis de grandeza ligada à carga horária. Mas havia sustentabilidade. Hoje é R$ 25, 25, R$ 20 ou R$ 22, R$ 23, depende da escola, também da universidade, de faculdade também, nos seus calendários e a sua especialização e a sua graduação. A minha graduaçãozinha mesmo, por exemplo, não chega, a pessoa só no ensino básico, chega de passar ou seja, de uns mil e pouco, mais que reais aí, não sei quantos reais tem aí, vocês calculam aí. Eu não desejo fortalecer essas questões não, porque as questões convenientes relacionam a pesquisa e a sua gravidade desses métodos. Então, é lógico que é um desenvolvimento escolar. Eu lembro uma certa vez que eu fui pegar uma escola e eu não sabia as questões de carga horária. Eu sabia sim, em questões de estudo, de revolução industrial, a época que as pessoas trabalhavam 8 horas, as pessoas trabalhavam 18 horas e 22 horas, que é uma das áreas que eu gostava mais de discutir, ou seja, no ensino médio, que tinha uma exploração de criança, exploração de trabalho muito grande. Eu não gosto de citar esses autores, tal de Maxwell, esses autores, porque muitas vezes nós temos que ser convenientes e vemos a realidade que acontece. Eu falo que o Max Weber era um grande empresário, uma grandeza muito grande para preocupar com a jornada de trabalho. Então, 30 horas, 36 horas. Então nós temos que ver o que? As questões não é 36 horas ou 24 horas, que vai ficar um dia trabalhando. Pode ser, e é possível, em questão de escalas, mas vai ficar uma semana, 3 dias, 4 dias, depende da empresa. Essas classificações que você muda em horas, o relógio, as cargas horárias. Ok? Tem alguns aplicativos que vão te explicar os campos sugeridos, como eu coloquei. Estava pensando, não mudou muita coisa não, na época que eu explicava a algumas pessoas, alguns professores e educadores da época. Ok? Então traz o que? As questões perante a ordem biológica. E a ordem biológica é um DNA ligado ao campo genótico e fenótico. Se sabemos calcular essas questões de 5, 5, 5, 5, por exemplo, então a semana são 5 dias. Então, vai ter que trabalhar no sábado também, que é minha época, tem que trabalhar no sábado também. Para o quê? Para a carga horária totalizada chegar a quantas? 1.200 horas, ou seja, muitas vezes eu estava vendo algumas pesquisas que no Brasil 1.700 horas anuais de trabalho, questões de qualificações e outras autenticidades. E o próprio lá nos Estados Unidos, 1.857 em questões de horas. Entre as classificações está 30 horas, 37 horas. É lógico que nós temos que ver a função e as questões que nos colocam fatores importantes que relacionam a função, a profissão, o amadorismo e outras questões autônomas. Então o tempo, ele é construído, o tempo categórico, por isso que eu uso o tempo categórico, o tempo imaginário, o tempo comprado, porque eu não gosto de analisar essas questões ligadas ao orçamento, o produto bruto interno, entrada e saída. Tempos atrás eu deixei até algo assim que eu falei que eu acredito muito em Deus, né? Coloquei lá, ó, BIP, coloquei o Salmo, um Salmo do respeito, quem é no campo de qualquer tipo de religião, o Salmo 121, para entender essas raízes etimológicas e o valor que você dá, que é incontornável, o investimento que você faz ligado às suas pesquisas e profundas que relacionam. É lógico que, se nós olharmos em colchetes, vai lá e coloca em parênteses, coloca lá 4, aí você coloca lá 8,
Já falei essas questões. Então, no Brasil, especificamente nos quatro primeiras décadas do século XX, foi marcante o sistema educacional. A influência de métodos ginásticos, instituição militar. Exato que o auge da militarização da escola corresponde à execução do projeto da sociedade, realizado pela ditadura do Estado Novo. Eu não posso ser um coronel, já coloquei coronel uma vez aí, né? Não posso ser um capitão, acho que posso ser um professor, né? E adjunto relacionado à educação física e essa identidade perdida. Cada qual dá os seus valores épicos e os seus valores axiológicos, entre pesquisas de fronteiras relacionado a cada patamar de instrução militar. Embora nos aponta, eu acho que o pior professor pode ser o melhor, porque muitas vezes, no sentido de questões de orçamentária e econômica, nos dá o que? Uma judiciência. Essa judiciência nos coloca fator de classes sociais e axiologia entre classes, e essa dominância. Eu estou destacando, lembrando que agora, que o futebol que eu estou, todo domingo eu jogo, estou preocupado com a direita, eu tenho que ter a dominância de direita. Eu lembrei de um professor meu, na época do Godofredo, professor de educação física, e ele era, não sei se ele era capitão, não sei se ele chegava, não, tipo, ele era capitão, mas ele tinha um respeito muito grande na marinha, no exército. Então nós tínhamos atividades, exercício físico, relacionado ali na prainha, né? Ou seja, a prainha onde é o Convento da Penha, no Espírito Santo, Vitória, onde ali é um campo de turístico, um ciclo turístico relacionado ao fórum, ali também é um campo advocático, que relaciona a própria corporeidade. Lembra a vez que eu ia de bicicleta ou também de ônibus, e tinha várias meninas e meninos, ou jovens, que tinham um patamar muito grande ali sobre ensino médio, e eu olhava a mim mesmo, no sentido de onde eu vim. Não é que eu vim lá de Belém, não é que eu vim lá de, ou seja, de, né, todo respeito a outros lugares que nos coloca patamares genuínos e nós, mas ao nosso ver, do barraco já tendo uma estrutura básica, temos que agradecer a muitas coisas das nossas vidas. Então temos que controlar as coisas. Aonde há um controle, há uma saída. Aonde há uma saída, há uma entrada. Quando não tem jeito, é quando a pessoa já morreu ou quando a pessoa já colocou aquilo na sua cabeça como uma fobia. Tenho que matar, eu tenho que matar, eu tenho que acabar com aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Eu já falei sobre a psicologia aqui, que é a questão de mordomos. Os mordomos, toda vez que eles faziam as tarefas dele, funcionais, mordomos ou mordomas, quando não conseguia fazer naquela mesa o que tinha que fazer, ou entregar algum tipo de produto, ou seja, um tipo de comida, não conseguia alcançar a sua meta, porque muitas vezes tinha alguma promoção por trás, R$5, R$10, ou calcular na porcentagem 10% ou 5%. Se eu for um vendedor, se eu vender, e eu vou calcular, vender para 100 pessoas, 200 pessoas no mês todo. Então eu vou calcular aí por 5%, 8%. Não vou falar que eu já cheguei a ser vendedor, não quero chegar nesse campo logístico. Já cheguei, mas ficaram um pouco assim, marcante. Meu período, eu voltei para o lugar onde eu estava. Falaram que era meio assim. Eu falei, vou voltar para o local, vai ser muito burocrático, mudar a carteira, porque a minha carteira está como o quê? Auxiliar de corte, também está como carteira ligada também aqui, professor de educação física. Então esse ciclo nos coloca amplos instrutores ligados a instituições militares e deixa a vida me levar. E leva eu nessa pesquisa e essas profundidades relacionadas ao ciclo econômico. Okay? É lógico que eu não chego a ganhar esses dinheiros que eu falei solúveis, colocando só um campo de reflexões econômicas e ecológicas, tá? Ligado ao campo econômico. Mas cabe dizer, há uma hierarquia muito grande, nós temos que saber falar, há aparelhos convenientes, não há aparelhos ideológicos, há aparelhos convenientes, porque há um saque, há um rally, o esporte como um todo, há um rally, há um passe, ou seja, há uma enterrada aí nos campos econômicos. Essa enterrada aí fica um marco histórico. Se acostumou, igual um tipo de cachorro, não falando que nós somos isso, mas você coloca um tipo de ração que vai se adaptando na realidade que você é. Você tem que saber quem você é, nessa identidade e personalidade. Se você pensar que você é a pessoa grandona aí, como esses homens grandes, essas mulheres grandes nos campos capitais, você vai o quê? Muitas vezes vai cair a ficha, vai levar pancada, vai ser esbofeteado, vai ser pinchado, e o capataz vai detonar, e muitas vezes quem ainda detona, o que acontece? Você tem que saber sobreviver. Você tem que ir aonde isso e onde você pode ir. Ter racionalidade, não ser verdadeiro. Racionalidade. Então nos coloca o quê? Maneiras ligadas às instituições de educação física. Né? Do decreto 1212, 17 de abril de 1939. Tem como falar sobre motricidade humana, a história da motricidade humana. 1939.